Quero trazer um paralelo interessante para vocês agora, que é o seguinte: vocês já se perguntaram o quanto que vocês impactam na vida e na rotina das pessoas? Tanto no aspecto de positivo, quanto no aspecto negativo? E o quanto que as pessoas impactam na sua vida? Eu estou trazendo esse paralelo, trazendo esse tópico para fazer um paralelo com o que acontece tanto no comportamento animal quanto no comportamento humano, no que é tangente a traumas. Porque os comportamentos aversivos, aquilo que nos gera um desconforto, né? Os animais, muitas vezes eles nada mais são do que ações mecânicas, vamos colocar dessa forma, de alívio. E aí, nessa dinâmica de ação mecânica enquanto alívio, passa a ser uma regulação dos neurotransmissores, daquilo que o animalzinho está passando naquele momento, para buscar, para voltar a uma homeostasia, uma regulagem. Nossa, que trem atrapalhado, complicado. Não, o rolê é mais ou menos o seguinte: o que os animais apresentam enquanto modelagem de comportamento, né, são uma resposta ao que eles aprenderam ao longo da vida e aos estímulos que eles tiveram. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Estou trazendo isso para vocês com o seguinte parâmetro: que o ser humano também tem isso. O ser humano também tem essa dinâmica de que ele responde, as ações dele são a forma como ele aprendeu, como ele vivenciou aos estímulos que ele passou, né? Aos estímulos que ele recebe. E isso tem um impacto muito interessante, por exemplo, quando a gente redireciona este comportamento nos grupos de WhatsApp. E eu tô trazendo isso porque o que acontece? Quando a gente tem um trauma instalado no animal, a gente tem uma situação onde o emocional desse paciente, desse animalzinho, está alto devido a uma situação que aconteceu. E por conta desse emocional estar alto, tudo aquilo que acontece fica marcado, né? Todos os sensores, né? Visual, oral, visual, olfativo, tátil, gustativo, auditivo, tudo aquilo que é estimulado cria memórias quanto àquela situação. E se essa sensação é desagradável, desconfortável, a gente tem um trauma ruim. Se essa sensação é gostosa, a gente tem um trauma positivo. Assim que nascem as paixões, por exemplo. Ou os medos a trovões e relâmpagos. E quando a gente tem, por exemplo, num abençoado de grupo de WhatsApp, um animal passa mal e vem um caminhão de gente falando para a pessoa, porque assim, imagine você que para você entrar no grupo de WhatsApp para falar que o animal está passando mal e descrever aquela situação, aquela cena, a pessoa já está com o emocional dela alto, já está nervosa, está agoniada e preocupada. E aí vem algumas pessoas no grupo e falam: corre, pode morrer, pode virar algo pior. Então você pega um emocional alto e além desse emocional alto, você cria memórias ruins para aquela pessoa. Fazendo isso, você cria um trauma de algo que muitas vezes você só precisa respirar. Porque todo e qualquer manual de primeiros socorros que você vai olhar, humano ou animal, a primeira coisa que se fala é: para, respira, não pira e haja. E aí o que acontece é justamente isso, é que quando a gente pega grupos onde nós temos poucas informações, pessoas que têm poucas informações, esse caos se instala. E ai de você se você virar e falar que a pessoa está errada. Então, nós vivemos em uma sociedade que a gente precisa ter essa conscientização no micro e no macro, né? Nos micros grupos que a gente tem, de que a nossa opinião ela é importante, ela é consistente, mas nós precisamos sair desse estado de ignorância. E veja, quando eu falo estado de ignorância, essa dinâmica de não ter conhecimento, né? Não ter esse construto pré-estabelecido de que você pode traumatizar uma pessoa dependendo de como você fala.
Ah, Rafael, mas isso é o que levou a bolha que a gente vive hoje. Tá, mas é porque tudo existe a forma. Tem a forma de você se comunicar com as pessoas. E quando você não se preocupa com a forma de comunicar com as pessoas, quando você se comunica de qualquer forma, muitas vezes de uma forma atabalhoada, uma boa ação pode causar traumas de médio e longo prazo, violentíssimos, a ponto da pessoa não querer nunca mais ter um animal. Só que a gente está falando isso só sobre ter animais? É só sobre isso que esse tema se encaixa? Será que esse tema não se encaixa sobre qualquer aspecto? Será que essa modelagem de resposta, ela também não se aplica ao ser humano? A qualquer comportamento vivido pelo ser humano? Eu acho que esses são alguns questionamentos que, como eu trabalho com comportamento, eu trago. Não sei, podem ser apenas desvaneios, mas acho que a gente precisa começar a entender mais sobre como se expressar, como conversar e como se a gente se sente. Porque se você não sabe como é que você se sente, puta que pariu, fudeu, lascou. Isso quer dizer que você não sabe identificar o seu sentimento, sabe identificar o outro, então você não sabe nem como modelar. Então a chance de você cagar na cabeça do outro à toa e fuder com a vida fuder com o rolê de um bocado de gente é grande, entende? Interessante. Um abraço a todos.